O Bradesco divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2024 acima do projetado pelo mercado, acima também dos trimestres anteriores. Foi um resultado forte em lucro, a gente vai entender se de resto também foi bom. Então foi um lucro aqui de 5 bilhões 225, acima dos 4,7 do trimestre anterior, acima também do 3T, enfim, acima de vários trimestres que a gente vai... Os últimos 4 trimestres que a gente for comparar, ele vai superar, e acima do projetado pelo mercado, que era de 5 bilhões e 60. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no como é que ficou o lucro, então. Olha, ele superou o quarto T, o 1T, o 2T, superou aqui também o 3T23, ele superou todas as bases comparativas que a gente pega, tá? E ficou 3,3% acima do projetado pelo mercado de 5 bilhões e 60. Então, o mercado já esperava uma continuidade na recuperação do Bradesco, mas ele foi ainda além, né? Embora algumas casas de análise tenham esperado esse número, ele foi acima da média do consenso, né? O PL do Bradesco é interessante você ver ele pelo lucro líquido ajustado. Então, antes estava em 9,7 no BBDC4 e 8,5 no BBDC3, e agora nós estamos com 9,4 e 8,2. Então o PL vai se ajustando ali. Então a gente está vendo aqui, ó, que eu estou utilizando esses lucros para fazer o PL, tá? Então o que eu estou usando é o lucro líquido recorrente e não o lucro líquido contábil. Então, colocando esse lucro líquido recorrente atualizado pelo 3T, nós teríamos um PL no BBDC3 de 8,2, que ainda assim está acima dos outros bancos, como a gente pode ver, mas já está encostando, né? Então por isso que é importante você não ficar tão fixo no PL, porque o PL vai se atualizando conforme o resultado vai progredindo do banco. Então ficar preso numa foto anterior, você vai perder uma potencial alta. Quando o Bradesco tiver aqui, por exemplo, um PL de 6, ele não vai estar aos mesmos múltiplos de hoje, tá? Então a gente vê um PL de 8,2 já chegando aqui no Santander e no Itaú, porém, ó, você tá vendo, bem diferente aqui do Banco do Brasil, né? O PVP eu ainda não calculei e no Investidor 10 ainda não atualizou porque o resultado acabou de sair, tá? Comparando em relação ao 2T24, ele teve uma progressão nas margens financeiras, tanto de cliente quanto um pouquinho aqui na margem a mercado, né? Muito boa evolução aqui com a margem do cliente. Nisso ele ganhou em torno de margens 419 milhões. Ele fez um pouco menos de provisões também, né? 163 a menos no massificado e no atacado. A receita de prestação de serviços deu um belo de um salto aqui, né? Compensando, por exemplo, as despesas operacionais e administrativas e tudo mais, que acabou prejudicando. Isso aqui está perfeito, porque se os custos da empresa subiram, as receitas de serviços subiram ainda um pouco mais. Perfeito. Até nisso o Bradesco foi bem. O resultado de seguros, como sempre, indo muito bem, né? Subindo aqui o lucro, aliás, indo muito bem, a gente ainda vai ver se foi bem mesmo, mas subiu em relação ao 2T24. E aí temos aqui outros que têm uma queda de 480 milhões, que são impostos e outras questões aqui que eu acho que não vale tanto a gente esquentar a cabeça. O ROE tem aqui um número de 11,3 acumulado, sendo que no trimestral está em 12,4. Então, ainda estamos longe da meta do Bradesco no anual aqui, mas estamos chegando lá, estamos indo. Então podemos ver que a margem financeira cresceu em relação ao 2T e também ao 3T23, a margem a mercado acabou crescendo também em relação a essas comparações, mas aqui quando a gente olha dentro da margem com os clientes, ela cresceu o saldo, ou seja, ela está voltando a trazer mais crescimento aqui para sua carteira, mas a taxa média reduziu um pouco aqui em relação ao 2T e também em relação ao 3T23. Tem um pouco de explicação sobre a taxa de juros, tem um pouco de explicação também sobre o próprio banco estar fazendo empréstimos mais seguros, né? Que vai dar menos provisões futuramente. E um ponto bacana aqui é o mix da carteira de crédito. Eu sempre venho dizendo para vocês ficarem de olho aqui, ó, no crédito rural. E ele fez ali a parceria com o John Deere, inclusive, vamos ver se começa a crescer cada vez mais. A gente já vê aqui, ó, uma composição mix da carteira do Bradesco subindo aqui
no crédito rural. Olha, ano passado era 1,7, passou para 2,1 no trimestre anterior e agora já está em 2,4. Então o Bradesco está indo com tudo aqui na questão do crédito rural. Então a dinâmica da margem com o cliente, olha só como é interessante, ele volta a crescer mais aqui a carteira de crédito, é importante para o crescimento dos resultados, então ele volta a emprestar mais, porém os spreads e o mix de produto tiveram uma queda. Por quê? O mix a gente viu ali, pô, o próprio agro está subindo, então o mix de produto está ficando mais bacana na minha visão, e aqui o spread diminuiu, principalmente por conta da qualidade dos empréstimos do Bradesco, que vai se mostrando aos poucos, como por exemplo, em provisões menores, né? Então acaba sendo compensado aqui. Quantidade de dias aí não tem controle, né? É questão aí do calendário. E aí a gente vê a provisão então expandida, diminuindo, e ele tem essa margem financeira, margem com os clientes subindo. Estou vendo alguns destaques da carteira de crédito expandida do Bradesco. A gente vê pessoas físicas crescendo 3,9% em relação ao último trimestre, em relação aos últimos 12 meses, crescendo 10%. Destaque aqui para o crédito pessoal, crescendo bastante. Financiamento imobiliário também cresceu bastante, 11,2%, em relação ao trimestre anterior, 3,3%. E aí, destaque para o crédito rural. Olha só, crescendo 49,1% em relação aos 12 meses e 16,5% em relação ao último trimestre, faz pouco tempo, né? Pessoas jurídicas ele cresce 5,9% no ano, 3,2% no trimestre. Destaca aqui para o financiamento ao comércio exterior, de olho aí também em outras moedas estrangeiras, crescendo então 52,9% em moeda estrangeira, enquanto a nacional cresceu 4,1%. Então aqui está o mix da carteira de crédito do Bradesco em setembro de 2024, o crédito rural que ainda é pequeno, 6%, mas é o que mais vem crescendo, um ótimo crescimento. Temos aqui ainda líder o crédito consignado, aliás, o financiamento imobiliário está na frente, né, seguido do crédito consignado, seguido aqui do cartão de crédito e do crédito pessoal, que inclusive vem crescendo bem também. O mix em pessoa jurídica, olha só, mesma coisa aqui, né? O crédito rural vem crescendo bastante, mas ainda é uma fatia de 6%. O destaque é para o capital de giro e outros também, avais e fianças, TEVMs e quem vem crescendo bastante também, crédito aqui para financiamento no exterior. Outro ponto bacana aqui na carteira de crédito que a gente está vendo a carteira por devedor diminuindo a exposição por cada um. Isso mostra uma estratégia de diluição da carteira, o que diminui os riscos, né, de inadimplência em algum determinado cliente. Então, olha só, os 100 maiores ocupam agora 25,3% da carteira, no ano passado era 30,5%. A gente vê em todos os períodos que a gente olha, está vendo uma redução ou uma estabilidade, exceto aqui, teve uma aumentadinha nos 10 maiores, mas ainda está bem menor do que o setembro aqui do ano passado. Então, vem sim grande queda acontecendo em todas as partes aqui que a gente olha, que é uma ótima diversificação de risco. Toda essa busca por qualidade no Bradesco acaba refletindo na provisão que vem reduzindo, olha só, desde o ano passado o 3T23 reduziu no 2T, reduziu agora nos 3T, essa redução da provisão é por conta da qualidade que ele vem buscando. Olha só, nós temos aqui uma provisão PDD expandida diminuindo em relação ao trimestre anterior, diminuindo mais ainda em relação ao 3T23 e também reduzindo no PDD massificado, que era um problema que deu aqui no banco, né? Olha só, vem reduzindo, é um cenário crítico ele consegue reduzir. Só que não adianta você sair reduzindo as provisões se a inadimplência não reduzir junto, e a inadimplência também vem reduzindo, olha só, é isso que está possibilitando ele reduzir aqui as provisões. Então a gente vê aqui no total diminuindo aqui, ó, desde 5,6 de inadimplência no ano passado para 4,2, uma ótima redução, né? Reduzindo tanto aqui no pessoas físicas quanto no pessoas pequenas, micros e médias empresas, também nos grandes empresas, diminuiu em todas as frentes aqui. Em relação ao trimestre anterior, também teve essa redução acontecendo, tá? O índice de cobertura, por sua vez, se mantém estável. Na verdade, a cobertura aqui até dá para dizer que aumentou um pouquinho, excluindo as 100% provisionadas. Mas assim, está estável em relação ao trimestre anterior, mesmo ele provisionando menos.
Receita de prestação de serviço, como comentei, havia ido muito bem, foi 8,7% crescimento no ano, 6,3% no trimestre. E importante destacar que aqui na Cielo, que teve um aumento de participação, né? Ele está desconsiderando esse aumento de participação para mostrar os percentuais para a gente, de 5,1% no ano e 2,8% aqui no trimestre. Então ele está indo bem aqui nas receitas de prestação de serviços e acaba compensando aqui as despesas operacionais, que é natural ir aumentando, mas aumenta menos, 0,6% no trimestre e 4,9% no ano, né? Isso aqui é importante lembrar que o banco está se adequando aqui à nova realidade de mais investimento em tecnologia, são funcionários mais caros e também ele está se digitalizando para compensar isso. Então a gente vê que os pontos de atendimento vêm reduzindo, né? Então são menos pessoas e mais assertividade, vamos assim dizer. Então acho positivo. Na parte de seguros, o resultado foi muito bom, tá? Ele aumentou 4,2% em relação ao trimestre, mas em relação ao ano, que é o mais importante de comparar, ele aumentou 11,7%. Então foi muito bem também na parte de seguros, né? Costuma ser sólido aqui, um ROE muito forte de 23,7%. Então a gente vê o resultado aqui de participação aumentando no financeiro um pouco, né? Mas aumentando principalmente no operacional, que é o principal para a gente olhar. Na verdade, aqui vai depender também da taxa de juros, né, o financeiro, enquanto o operacional depende mais ali da questão dos prêmios que a empresa está ganhando, da sinistralidade, se ela está fazendo seguros corretamente, né? Então ela consegue aqui resultado operacional bem bacana. Mesmo com a comparação em relação ao 2T24, o resultado financeiro caindo um pouco. A gente pode ver que o faturamento em seguros aumentou aqui na vida, aumentou no auto, aumentou na saúde, aumentou também aqui em capitalização, aumentou em todas as frentes aqui quando a gente compara em relação ao 3T. Os sinistros aumentaram um pouco, mas como a carteira aumentou mais, a sinistralidade, né, em percentual acabou diminuindo. Então, para finalizar, a gente pode ver aqui o índice combinado reduzindo, chegando a 86,6%, o que é um melhor número aqui dessa base comparativa desde o 3T22. Então, está ganhando eficiência também nos seguros. E quando a gente olha o guidance do Bradesco, parece que ela vai muito bem, né? O carteira de crédito expandida, ela entra aqui forte no guidance, 7,6, a meta é de 7 a 11. Como ela vem crescendo o resultado, o quarto T deve vir forte, ou deve ficar próximo até do topo aqui do guidance, né? De repente até superar, algumas casas de análise até já imaginam isso. A margem financeira total em 4,8%, negativo, né? Mas ela tem aqui a meta de 3 a 7, o PDD expandido de 22,2, a meta é 35 a 39. E só a título de demonstração, se o Bradesco provisionar a mesma quantidade que ele provisionou nesse trimestre de 7,1 bilhão, ele vai chegar então a 29,3 de provisão, que vai ficar abaixo aqui do mínimo, né, do guidance. Embora o quarto T tenha uma pressãozinha para a provisão, o banco como um todo vem reduzindo a provisão. Então, eu acho que provavelmente também vai fazer menos provisão do que o esperado aqui, tá? E continuando vendo a receita de prestação de serviço e as despesas, é importante que a Cielo teve um papel fundamental aqui em ambas, né? Ela aumenta as despesas e aumenta bastante a receita de prestação, só que ela acabou ajudando mais na prestação, então a gente vê que ela vai ficando próximo do topo do guidance, né? Mesmo a despesa não ultrapassa ainda. Só que a gente tem que olhar sem esse aumento da participação, né, para fins de guidance, e a gente olha que também está acima da média em receita e a despesa ainda está dentro, tá? Então, assim, ela conseguiu crescer bem em receita de prestação de serviço, com ou sem a Cielo, a gente olhando, mas a Cielo conseguiu trazer um crescimento ainda maior, sem com que a despesa disparasse tanto, né? O resultado de operação de serviços, 4,2, está dentro aqui do guidance e o quarto trimestre costuma ser forte. E quando a gente observa o planejamento estratégico do Bradesco, ele vem aqui nos mostrando por que um planejamento mais estendido dá muito certo. Quando o novo CEO entrou, ele falou, nossa realidade é essa, o planejamento é para 2028. As coisas começaram a dar muito melhor, tá? Acho que todas as empresas vão pensar assim, tudo que planeja mais a longo prazo dá certo, né? E aliás, 2028 nem é tão longo assim, mas tá dando um ótimo resultado. A gente vê aqui, então, recentemente, a conclusão da OPA
da Cielo, né, ali que o Bradesco fez, que ajudou no resultado, e também aqui a aquisição de 50% do banco John Deere, que é o parceiro ali do agro, muito importante também. A gente viu um crescimento acontecendo. Então, continua aí várias estratégias do banco para continuar a crescer, né? 2025 o foco vai ser em mais ganhos de eficiência, revisão do footprint, maior sinergia das empresas ligadas e ganho de share em crédito, que aliás a gente já viu começar a acontecer novamente aqui um pouco de ganho. O Bradesco BBDC4 no momento cotado a 15,03, ele trouxe muita instabilidade ao longo dos últimos tempos, né? Porém, nos últimos dias ele vem trazendo uma certa volatilidade estável, né? Vem tentando se estabilizar aqui. Na minha visão, esse resultado vai ser bem aceito pelo mercado. Deixa nos comentários o que você achou do resultado do Bradesco. Não se esqueça do like no vídeo e sua inscrição no canal ativando o sino para você não perder os novos vídeos, tá? Um abraço e até o próximo. Valeu!